Primeiramente, para começarmos a elaboração da nossa coleção de mapas, fomos atrás de um geógrafo da cidade, Alcir Azzoni, para nos orientar em algumas dúvidas e questionamentos que tínhamos. Depois da entrevista, concluímos que iríamos falar sobre o adensamento em Araraquara, e por isso contactamos a Prefeitura Municipal, que por sua vez nos enviou alguns arquivos acerca da evolução da malha urbana na cidade, entre os anos de 2002 a 2020. Então, para executarmos esses arquivos e desenvolvermos nosso mapa, baixamos o software QGIS, no qual, após a inserção das camadas e edição das legendas, podemos começar a trabalhar no layout. No layout, iniciamos delimitando as áreas onde cada coisa estaria. Em seguida, escrevemos o título e inserimos no nosso mapa, montando a grade de coordenadas e pondo indicador de norte. Por fim, colocamos a escala, a legenda e mais algumas informações importantes. E assim fizemos todos os mapas da nossa coleção. Agora, aproveitem essa viagem no tempo em Araraquara. Nas últimas décadas, houve forte migração rural-urbana para cidades mais equipadas, da região sudeste, sobretudo para Araraquara. Na década de 2000, é onde o impulso industrial cresce e a economia de Araraquara passa a ter destaque nas indústrias de tecnologia e informação e na prestação de serviços, gerando uma expansão horizontal e vertical da cidade. Podemos identificar a expansão nos respectivos exemplos. Todas estas fotos mostram a cidade se expandindo, principalmente para as áreas norte, que são áreas mais afastadas do centro. Mas, em contrapartida, a expansão gera novos centros secundários e, consequentemente, nos seus interiores, formam-se novos vazios urbanos. Um exemplo disso é a abertura das obras do condomínio Quinta das Laranjeiras, o qual, neste período, estava expandindo o norte da cidade. Outro exemplo é o Jardim Paraíso, que é possível identificar vazios urbanos. E nessa outra foto é possível visualizar áreas sem urbanização. E o adensamento é uma solução inteligente para o aproveitamento de antigos vazios urbanos, sendo esse o seu objetivo. Araraquara cresce por adensamento no Nordeste, no Norte e no Oeste, mas principalmente no Norte. Como exemplo, o condomínio Quinta das Laranjeiras e o condomínio Dama, que neste primeiro mapa ainda só é possível ver o Dama 1, sendo o primeiro de muitos outros. No Sul e Sudeste, distritos industriais foram vencendo os fatores de ocupação do espaço, pelas vantagens de localização. No nosso segundo mapa, vamos abordar a renovação e revitalização, que são assuntos que giram em torno do adensamento, pois são ações de transformação. A renovação tem o objetivo de encontrar novos rumos para espaços decadentes construídos, envolvendo a demolição e a mudança de utilização, com novas construções. E a revitalização envolve o aproveitamento de imóveis, preservando a maior parte dos marcos que identificam a construção, tirando-os da deteriorização, estabelecendo mudanças na utilização interna, viabilizando a sobrevivência, garantindo mudanças no fluxo de população consumidora. Esses são alguns exemplos de renovação. Esse era um dos principais edifícios do Centro Histórico de Araraquara. Teve diferentes usos durante décadas, mas foi demolido para a construção de loja, que atualmente é a loja Torra. Outro exemplo era a residência de família tradicional, que foi demolida e no local foi construída a agência bancária, atualmente do Bradesco. E agora alguns exemplos de revitalização. Um sobrado do centro histórico teve diversos usos após deixar de ser residência. Hoje, com a revitalização, é um centro comercial. Outro exemplo de revitalização é a agência telefônica. Araraquara foi uma das 9 primeiras cidades do Brasil a instalar a agência e desde o século XX recebeu diversas atividades. E hoje, a antiga agência tem a fachada preservada e trabalha com atividades comerciais. Chegamos à conclusão que a renovação e a revitalização fazem parte de processos da evolução urbana e eles nunca se esgotam. Por um lado, eles são muito bons, pois trazem propostas de melhorias para aquele local, e por um outro lado, não, pois é a demolição de um lugar com história. Por isso, essas duas ações devem ser muito bem pensadas. Uma importante presença na área urbana de Araraquara, considerando o processo de adensamento, é a dos condomínios fechados. Então,
queríamos retomar um assunto que citamos no primeiro mapa em relação ao condomínio Dama, que agora é possível identificar que em questão de anos, a área norte de Araraquara se expandiu muito, juntamente com condomínios, como podemos observar no Quinta das Laranjeiras, o qual está em construção para novas moradias. Mas já falamos demais sobre a expansão horizontal. Então, agora trataremos sobre a verticalização. E nada melhor para explicar do que exemplos. Exemplo 1. O edifício Atuário, que está localizado no norte da cidade e é uma construção recente. Exemplo 2. Mostra a vista parcial da verticalização central dos bairros antigos, retomando a ideia de que neste centro antigo, muitas construções estão sendo demolidas para novos projetos e moradias. E o último exemplo é o processo de expansão vertical nas áreas do bairro de São Geraldo. No encerramento, apresentamos o mapa principal, que mostra toda a evolução do adensamento de Araraquara dos anos 2002 até os dias atuais. E depois de todas essas explicações, queríamos trazer um ponto, o qual concluirá nosso trabalho perfeitamente, que são os fixos e fluxos. Os fixos podem ser públicos, o legislativo, judiciário e privados, com enorme diversificação, dependendo da localização central. Quanto maior a cidade, mais se mostra importante a diversidade dos fixos, em permanente mudança, para atender as classes sociais que ali vivem. E a vida urbana se mostra nos fluxos, que é tudo o que se possa identificar como atividades, a movimentação dos moradores, segundo o que se entende como as 4 funções básicas: morar, circular, trabalhar e recriar.